cultura, da cor da cultura. Estamos aqui hoje com o ator, produtor e diretor Deto Montenegro. Deto, seja bem-vindo. Opa, muito obrigado. Prazer estar aqui visitando a cidade. Ai, que bom. Seja bem-vindo a Poços de Caldas. Legal. Deto, nesse quadro a gente costuma falar um pouco da trajetória do artista. Então conta como você começou na carreira. Legal. Eu vou contar e tem a ver um pouco com a minha chegada em Poços de Caldas também. Eu comecei na década de 80 com meu irmão Oswaldo Montenegro. Na época o Oswaldo estava bombando nos festivais. E o Oswaldo tinha uma galera colada nele, que era o Oswaldo, Amadal, o Mongol, e o Zé Alexandre, que é o meu grande irmão, meu grande parceiro, que hoje mora em Poços de Caldas. E na época eu era muito amarradão nos quatro, eu era o mais novo, estava com 18, eles já tinham suas carreiras mais definidas, todos virtuosos no que faziam, compondo, cantando, tocando. Aí eu meio que admirando como um pequenininho mais novo ali, bebendo da experiência deles. E aí foi quando começou um pouco minha carreira no palco, né? O Oswaldo estava meio cansado de fazer só show, na época ele fazia muito show, foi nos festivais. E ele comentando com a gente, né? Principalmente com os três escudeiros dele, e eu só escutando de rabo de ouro. E ele falava assim, pô, eu queria fazer um musical, eu queria fazer um show, mas que não fosse só show, que também tivesse cena, que tivesse uma crônica, uma dança, uma coreografia, uma galera, um grupo, um coro, uma dinâmica de 40, 30 pessoas. E aí surgiu a ideia do primeiro musical do Oswaldo, lá em Brasília. Antes ele já tinha experimentado alguns, mas eu acho que o mais forte que impulsionou o método, que impulsionou toda a minha carreira foi esse, chamava Veja Você Brasília. Tem uma história curiosa, que eu estava com 18 anos na época, e eu conheci duas amigas no elenco, que chamava Cássia Rejane e Zélia Cristina. Depois viraram Cássia Heller e Zélia Duncan. Ai, que legal. Da carreira artística, bem legal, né? Uma história maneira. Comecei com elas ali, a gente tinha 18 anos ensaiando ali com a galera do Oswaldo. Explica essa diferença, ator e menestréis. Bom, isso foi uma sacada do Oswaldo, de jogar todo mundo no palco, essa coisa do grupo, da galera, da turma, do cara que canta enquanto dança, enquanto atua. Então mesmo o cara que às vezes estava tocando um instrumento, aparecia falando um texto, depois corria fazendo uma coreografia. Então os menestréis têm esse termo que é a ideia do contador de história, do bufão, do saltimbanco. E aí nasceu essa estética do Oswaldo, de montar esse tipo de musical com essa estética. E ele falava de uma coisa muito interessante assim pra gente. Tempos depois eu vim transformar na década de 90 na oficina dos menestréis, que talvez seja a próxima pauta do nosso assunto. Mas aí, falando da década de 80, o Oswaldo dizia muito assim, pô, eu quero que o público queira estar com a gente, eu quero que ele olhe e fale, pô, eu não só acho legal, como eu poderia estar lá. Como numa escola de samba, você olha e fala, pô, eu também poderia estar lá sambando, também podia estar na avenida. Então era uma arte popular, assim. E dali, na década de 80, a gente viveu muito disso, quando chegamos no Rio de Janeiro, em 82, com o musical A Dança dos Sinos, dali essa estética emplacou, a gente ficou muitos anos em cartaz, fazendo muitos trabalhos. E aí vem a transformação para a oficina dos menestréis. Que é o seu trabalho atual. Que é o meu atual, que o Oswaldo nunca curtiu muito. Que foi transformar isso para o público, para o aluno. Né? O Oswaldo curtia mais a ideia de fazer tudo isso com um profissional. Então, para você ser da trupe do Oswaldo, tu tinha que ser fera, tu tinha que passar por um teste, ou pelo menos ter uma veia artística que ele meio que previa em você. Então, por exemplo, ele pegou uma Cássia Heller na mão com 18 anos e já sacou que, pô, apesar dela não ter experiência, ela era um fenômeno. Então, você tinha que apresentar alguma coisa nessa área. Eu não, eu comecei depois de 90, quando eu fui para São Paulo, a acreditar que eu podia estar fazendo mais ou menos como esporte, sabe? Eu falei, pô, eu acho que isso aqui é parecido com o esporte. Isso que o Oswaldo falou é como no esporte. Qualquer pessoa pode vir numa academia, fazer uma ginástica, praticar uma esteira, fazer uma musculação, fazer um pilates, sem necessariamente querer ser um atleta olímpico, né? Mas faz bem para a tua vida. Eu digo que arte é que nem bíceps, todo mundo tem, é só querer malhar, é só malhar, entendeu? Então todo mundo tem arte, o porteiro do seu prédio tem arte, o diretor da sua empresa tem arte. Eu comecei a trabalhar não acreditando nisso só, mas criando exercícios que eu pudesse devolver isso para o meu aluno, que ele executasse e sentisse, pô, aqui eu fui artístico. Eu posso não ser um cara artista, eu posso não virar um artista, nem essa é a minha intenção, mas eu posso ser artístico. E em 2003 para cá, eu comecei a jogar isso em alguns setores lá em São Paulo, como eu tinha minha oficina lá e tenho até hoje, eu comecei a experimentar um método com cadeirantes, com deficientes visuais. Depois eu trabalhei com idosos, até hoje trabalho com o grupo da maturidade, com cadeirante, com cego. Agora eu tenho um grupo com menestréis com síndrome de Down, que também tem arte. Agora eu estou com 22 autistas num grupo, outro grupo que também tem arte. Esses trabalhos são fantásticos. Fala um pouco de algum espetáculo específico. Em 2003, quando eu fiz esse método para o cadeirantes, eu nunca fiz por inclusão. Apesar de acreditar e ter certeza que a arte é um grande veículo de inclusão, mas não era essa a minha intenção. A minha intenção era pegar esse treinamento,
que eu aprendi com o Zé, com o Oswaldo, com a galera lá de 80, de trazer o público para o palco, né? A minha intenção era pegar e falei, não, já que eu posso trazer o público para o palco, deixa eu trazer um cadeirante para o palco também, que o público vai entender isso mais do que nunca. E eu olhei a cadeira como um objeto cênico, não como um objeto de dificuldade que deve ser tido para eles, mas para mim era um objeto cênico, uma coisa que girava, que tinha aro, que tinha visual, que tinha desenho, que tinha fotografia, que tinha recurso, que tinha jump, que tinha empinada. Eu sempre olhei a cadeira como essa coisa artística. Fiz o treinamento, adaptei, sempre por interesse de aplicar o treinamento com eles, então eu não sabia nada de cadeirante, isso tudo eu aprendi com eles, sabe? Como é que eu adaptava a coreografia, quanto tempo você leva para soltar uma cadeira, virar, tocar para a coxia, ir para outra coxia. Então a gente foi descobrindo isso junto. E aí chegou a hora de montar o espetáculo deles. Aí eu pensei, pô, lógico, Noturno. O Noturno já estava com 13 anos, 14 anos de cartaz, eu falei, pô, o público do Noturno vai adorar assistir essa roupagem. E aí foi uma feliz coincidência, ou não sei, mas a roupagem caiu como uma luva para eles, porque o texto conta algumas coisas e diz algumas coisas em pedaços do espetáculo, que dito por um cadeirante, entra numa mensagem subliminar muito interessante, que acabou encaixando, parece como uma bênção. E hoje eu citaria um espetáculo, como você me perguntou, marcante ali da minha carreira com os Menestréis, o Noturno, e mais tarde o Noturno Roupagem Cadeirante. E vamos falar da sua vinda a Poços, né? O motivo dessa vinda, quais as suas expectativas? Meu amigo Zé Alexandre. O meu motivo da vida foi para ver o Zé estava com um trabalho de transportar um pouco dessa ideia. Há tempos a gente paquera essa parceria, né? Para trazer para Poços. O Zé já tem um trabalho dele aqui também, artístico, né? Às vezes cantando, mas sempre envolvendo com a arte. E uma das ideias é o curso, é a Oficina dos Menestréis, né? Eu estou vindo para paquerar o Zé para a gente ter a possibilidade de vir fazer uma filial aqui, trazer um grupo da cidade, montar um musical com o pessoal da cidade, seja você dona de casa, seja você dentista, advogado, empresário, estudante. Pô, é mó barato você poder fazer arte uma vez por semana, você vai olhar essa avenida aqui com os outros olhos, entendeu? A arte é muito bacana, é uma coisa que eu indico para todo mundo. Eu aprendi com aquela turma ali que eu te contei, dessa galera que eu falei, eu aprendi o seguinte com eles, quando você não puder fazer arte, ao menos pinte um quadro em branco. Muito obrigada pela sua participação, Beto. Obrigada, valeu. Beijo, valeu. Estamos apresentando Da Cor da Cultura. Não saia daí! Da cor da cultura, da cor da cultura.